Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida. Somos uma igreja, sim, somos uma igreja que fala também sobre os assuntos do dia a dia, os assuntos da vida. Porque uma igreja, ela deve existir não somente para cuidar das questões espirituais, mas a gente vê as pessoas como Deus nos vê. E como Deus nos vê? Deus nos vê como um todo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos a nossa área social, material, espiritual. Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser ensináveis para que a gente possa crescer num todo, para que a gente possa viver feliz aqui nesta terra. E nós vamos, nesta noite, falar com um convidado que já esteve conosco, já compartilhou dos seus conhecimentos, foi muito rico aquele tempo que nós estivemos juntos e o assunto é tão amplo, é tão grande que nós podíamos fazer uma série desse assunto, né? Mas vamos tentar sintetizar e te ajudar de alguma maneira. Mas já vou dizendo, se você gosta do conteúdo, se você acha que esse conteúdo é importante, faz sentido, compartilha com alguém, contribua com alguém, dando também a essa pessoa o conhecimento. Dá um like, se inscreve no nosso canal. Se você quiser interagir através do chat também, nós vamos te responder. E nós trazemos Emerson Fiebig. Seja muito bem-vindo, ele é consultor financeiro e vai trazer respostas para a nossa vida. Olá, tudo bem, pastora? Estamos aí mais uma vez, né? Vamos falar um pouquinho sobre outro assunto que complementa o anterior. Isso. E muita coisa aí pra gente alinhar aí nesse contexto. Ok. Nós falamos no nosso conteúdo anterior sobre a necessidade de termos uma educação financeira e pensarmos sobre isso. E o Emerson falou que da importância de nós termos uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade com respeito às questões financeiras. E falou sobre essa balança, né? Quanto mais você gastar, mais você vai ter que pagar. Então, para que você tenha menos dívidas, para que você tenha menos compromissos, é necessário, sim, que você busque um equilíbrio nos gastos e veja realmente as questões que são básicas, que são essenciais e que são necessidades, né? Ou talvez não seja tão necessário assim e você está fazendo simplesmente o gasto porque quer agradar a si ou agradar alguém, porque também isso acontece, né? Então a gente falou mais ou menos sobre isso na outra vez, né? Sinteticamente a gente falou sobre isso, né? Mas eu gostaria então de nós continuarmos falando um pouquinho sobre isso e eu começo te perguntando o seguinte, Emerson, aonde o Brasil erra na educação financeira do seu povo? Porque a gente tem tanta gente passando tanta necessidade. O que está acontecendo? Por exemplo, antes que você responda, por exemplo, se nós formos ao Canadá, considerado um país de primeiro mundo, eles têm lá um programa chamado Outplace. Nesse programa, por exemplo, se você está desempregado ou se você chega como um estrangeiro, eles vão te dar $800 por mês para você viver o básico lá e vão te dar profissionalização, eles vão te ajudar, né, a você buscar esse equilíbrio para poder começar a sua vida. Na Inglaterra, interessante isso, né? Quem já foi na Inglaterra sabe disso, né? Na Inglaterra o céu é sempre nublado, sempre. Tu não enxerga muito sol. Quando bota o sol, tu corre para pegar um óculos. Lá na Inglaterra, quando alguém está em necessidade, não existe mendigo, mas assim, quando alguém está em necessidade, ele vai até o governo. E o governo dá uma capa, porque como é muito frio, né? Dá uma capa e um guarda-chuva. E um valor para que ele possa começar a buscar trabalho, né? Então, assim, mas o Brasil tudo bem, tem aí essas bolsas isso, bolsa aquilo, né? Mas onde é que a gente está errando para ter tanta gente com tanta necessidade? O planejamento financeiro, né, ele passa por como a gente falou, por uma mudança de mentalidade nossa, mas também uma mudança de mentalidade a nível governo. A nível de interesse governamental em fazer algo realmente para a sua população. E a gente tem tantas disciplinas, né, matérias, como a gente chama aí na educação, desde pré-escola até nível de faculdade, mas nada, o
quase nada direcionado a um planejamento financeiro, a uma educação de ganhos, de gastos, de empreendedorismo. Isso desde criança, desde criança. E o empreendedorismo não é muitas vezes a gente pensar, não, ele vai ter que virar empresário. Não, empreender, pode ser a tua carreira profissional como um trabalhador empregado, né, com carteira assinada, enfim. Empreender dentro de onde você trabalha. Empreender com os recursos que você tem, como você pode otimizar esses recursos. Né? Não é uma questão de gastos ou de ganhos, é uma questão de otimização. Onde eu tenho um ganho melhor, seja no meu trabalho, onde eu tenho um ganho melhor nos meus investimentos, onde eu tenho um ganho melhor nas compras e aquisições que eu faço. Né? Então, essa visão a gente chama de análise marginal, ou seja, o que eu ganho de margem ao gastar aquele R$1. Eu gasto R$1 em quê? Que benefício eu tenho com ele? Né? Então, é basicamente essa visão de uma mudança também que vem de cima para baixo, porque, queira ou não, a educação do Brasil ela vem de cima para baixo. Né? Assim, as grades curriculares, o que tem que ser colocado, né? E se não vem de cima para baixo, claro, tem algumas instituições que se preocupam nesse sentido de fazer, né, um trabalho diferenciado nisso, mas a grosso modo não é o que a gente tem, né, no sistema educacional. Eu lembro, agora que me veio um insight, agora que tu falou, eu me lembrei. Eu estudei em escola, tive o privilégio, né, de estudar em escola privada. Minha mãe era professora, então ela tinha essa visão, assim, do ensino em geral, né? E agora eu lembrei, técnicas comerciais. Nós tínhamos técnicas comerciais. E aí, nas técnicas comerciais, a gente aprendia algumas coisas, né? De fato, porque estava numa escola privada. Porque se tu fores hoje numa escola estadual, numa escola municipal, eu acho, não sei, eu não quero errar, né? Nem quero ofender ninguém, mas eu acho que não tem... só se houver... Com tranquilidade, que mais de 90% não tem nenhum tipo de... Só se houver alguma iniciativa pessoal de algum professor que tenha... Mas aí... Ainda dependendo de autorizações, talvez. Né? Eu ia dizer, depende da autorização, né? Então, na verdade, a gente poderia dizer, então, que o Brasil erra... por não ter uma política voltada a isso. Falta de conhecimento. O povo não tem conhecimento sobre isso. Sim, as pessoas são um pouco de reflexo desse falta de conhecimento, né, que também não é trazida através da educação formal e que, por não ser trazida pela educação formal, os próprios pais muitas vezes não conseguem, por conta própria, né, muitas vezes, se dar conta para trazer essa instrução para os filhos e até mesmo para eles mesmos poderem, às vezes, fazer essa virada de chave para olhar com outros olhos, né, a questão financeira, pessoal e da sua família, enfim. Mas aí a gente vê assim, nem é o assunto, né, mas a gente está indo, eu acho legal falar, eu não sei se é injustiça, que essa é a palavra, né, por exemplo, uma criança que nasce num local marginal da cidade, que vai estudar numa escola municipal, depois ela vai para uma escola, se ela chegar a uma escola estadual, ela tem os pais que trabalham fora, ou na maioria dos casos não tem os dois, só um. E, claro, quando só tem uma pessoa que dá provisão dentro de casa, tudo é muito escasso. Então, quer dizer, qual é o futuro que se projeta de uma criança que tem essa condição? E aí tu pega uma outra criança que tem outra condição, que ela foi para uma escola privada, que ela tem uma família um pouco mais funcional, que ela não tem problema de escassez, ela tem comida na mesa todo dia, que ela vai fazer um escalonamento aí de carreira, ela vai pro ensino médio, ela vai vislumbrar uma faculdade, quer dizer... Sim, o meio com certeza vai facilitar muito mais para essa segunda criança do que para a primeira. Isso sem dúvida, né? Agora, não vai bitolar e, vamos dizer assim, predestinar ela a um contexto, né? Tudo é possível, né? A se mudar, mas claro que o meio tem esse poder de influência nesse contexto. Por isso que a importância de vir, né, nesse contexto assim, para ter uma amplitude realmente de possibilidades maior, que também tem um interesse, né, governamental, né, de que se estabeleça condições mínimas para que as pessoas comecem a compreender e a lidar com o dinheiro. Mas a gente vai entrar em questões, talvez até de interesses políticos, e tudo lá é uma outra pegada. Né? Tá, mas é o seguinte, a pessoa então, ela conseguiu resolver a questão financeira dela, ela tem uma condição financeira equilibrada, e ela tem um pequeno valor que ela está já
começando sobrando, que seja assim, né? Que a gente pode chamar isso, esse pequeno valor, que não tem um valor intrínseco, mas de reserva de investimento? Sim. Primeiros momentos, como a gente falou, é uma reserva de emergência, né? Ou seja, eu vou ter um valor X que vai me dar segurança em qualquer necessidade atípica, né, por uma perda de emprego, uma perda de salário, alguma situação assim que me permita ter um período X onde eu tenha meus gastos básicos cobertos. Né? Isso é variável. Variável de acordo com o perfil da tua despesa, né? Perfil das tuas despesas iniciais básicas ali. Mas tem que começar. Tem que começar. E eu sempre digo que investimento não é 100 metros rasos, é maratona. Então, quer dizer, às vezes as pessoas acham que elas têm que dar começar agora loucamente e achar que daqui a um ano não precisa mais. Que ela vai estar resolvida a vida dela. Né? Não, é um pouquinho por mês, é passos pequenos, mas constantes. Né? A direção certa é mais importante que a velocidade. Não é a velocidade, é a direção. Você tomou uma direção, é importante eu guardar, é importante eu formar um patrimônio. Então eu preciso começar e manter-me constante naquele propósito. Né? É que aquela foca que expande, tipo isso. Exatamente. Né? Eu me enganei, não é reserva de investimento, é reserva de emergência. Mas o que eu quero falar hoje também, ainda, né, é sobre a questão de investimento. A gente está vendo aí fundos de investimento, aí tu sabe muito mais que eu, né, mas eu anotei algumas coisas que me são ofertadas, vamos dizer assim, né? Que é ações, bolsa, dólar, milhas, cripto, day holding, poupança, CDBs, LCI, LCA, fundo imobiliário. Então, assim, uma pessoa leiga, quando ela chega no fim desse túnel aqui, ela chega tonta. Onde eu boto dinheiro? Eu tenho ali um valor e para onde que eu vou? Claro, né? Comentava antes com o Emerson, eu tenho um banco que me dá uma ajuda, mas eu vou dizer para ti assim, eu não confio em banco. Tá aqui numa observação que eu fiz, chama-se viés de análise. Não confio neles. Eu tô fazendo isso que eu não sei o que fazer. Que é o que eu tô vendo. É o que tá sendo ofertado, né? É o que tá sendo ofertado, eu não vou ficar com o dinheiro parado. Ao menos se colocar então numa poupança, ok? Mas poupança eu nem acho que tem tão graça assim. Mas eu queria até te perguntar isso, né? Então, se tu tem... vamos colocar uma coisa um pouquinho mais objetiva. A partir de quanto eu preciso pensar de uma forma mais séria sobre isso. E, enquanto não chegar a esse a partir, poupança é bom ou tem uma outra alternativa? Colocaste bem interessante essa questão de não confio talvez muito nas ofertas, né? Porque, na verdade, são pontos de vista, né, de quem está te ofertando. E vai ser, vamos dizer assim, dado uma ênfase nos benefícios daquela modalidade de aplicação, só que vai se... ou se ocultar ou se deixar de lado alguma variável importante. Então, qualquer modalidade de investimento, ela nunca é perfeita. Ela tem características que podem te atender em alguma necessidade. E aí, por isso que a gente tem um conceito básico que chama-se diversificação. Então, eu tenho que diversificar os meus investimentos de modo que em alguns investimentos eu priorize alguma coisa em detrimento de outra. Lembra aquela ideia das escolhas que a gente falou no outro episódio? Eu tenho que fazer algumas escolhas baseado em algumas coisas. Eu faço uma pergunta bem simples para todas as pessoas com quem eu converso sobre esse assunto. Você já viu o Sol, a Lua e as estrelas ao mesmo tempo no céu? Nem vai ver, né? Porque no momento que o Sol aparece, a Lua fica lá, talvez só um risquinho, as estrelas a gente não enxerga. Se eu quero enxergar a Lua, eu tenho que desligar o Sol. Né? Eu tenho que desligar o Sol para poder ver as estrelas. Isso nos investimentos parte dos mesmos princípios, que chama-se risco, liquidez e retorno. Então eu tenho que entender o que eu tenho que priorizar, o que eu quero priorizar com aquele investimento. O meu retorno? Ou naquele momento eu quero ter mais liquidez? O que significa esses termos? Talvez até para deixar mais claro. O primeiro passo para a reserva de emergência, eu tenho que ter liquidez. Ou seja, eu tenho que ter o meu recurso à mão a qualquer momento. Então eu não posso fazer um investimento onde eu tenho que esperar 2 anos para poder sacar, por exemplo. Que são os CDs financeiras, por exemplo, né? Claro, a maioria dos CDBs e das aplicações básicas que os bancos oferecem, elas têm liquidez diária, ou seja, significa que eu posso sacar a qualquer momento. Ou talvez solicitar o saque e ter ele em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias. Então tem que, primeiro ponto, se eu quero uma reserva de emergência, eu não posso que essa emergência tenha que esperar 6 meses, né? Então a liquidez é importante na reserva de emergência. Então eu vou dar um foco para a liquidez e nem que eu tenho que
ter um retorno menor. Por exemplo, aplicações que, por exemplo, envolvem longo prazo, eu posso desligar um pouco a liquidez, não ter tanta necessidade de liquidez e olhar mais pelo retorno. Né? Aplicações que talvez eu queira ter um retorno realmente expressivo, não tem nenhuma aplicação que passe, por exemplo, hoje do CDI, ou que a gente chama de Selic, né, a taxa básica de juros do Brasil, que vai passar daquela faixa de retorno sem que eu tenha que me expor a algum risco a mais. Então, esses vieses são muito importantes, esses pontos de vista são importantes. E uma coisa importante que eu digo assim, não terceirize a tua decisão. Não é o gerente que tem que tomar essa decisão. Exato. Se você não tem disposição de entender os investimentos que te oferecem, não invista. Não invista. Tá, mas aí a pessoa vai fazer o quê? Aí, primeiro tu guarda onde está, entre aspas, seguro, menor risco possível, e vai aos poucos entendendo esse mercado. E vai botando um valor que você, entre aspas, não vou dizer que se pode perder, mas se acontecer de perder, você não chama seu risco de falência, você não vai à falência com aquele valor. Então tem que entender esses pontos para então você ir adiante. Né? Dois conceitos bem interessantes também no mundo de investimentos são chamados de renda fixa e renda variável, que aí vem esses produtos que a pastora trouxe aqui como ofertas que existem no mercado. Né? A renda fixa, a gente tem um empréstimo. Como assim um empréstimo? Quando eu coloco o dinheiro no banco, eu estou emprestando para o banco. O banco vai utilizar ele para fomentar crédito, ele vai emprestar para financiar um carro, ele vai emprestar no cheque especial de alguém, ele vai fazer um empréstimo para uma empresa. Então, eu, enquanto investidor no banco, eu estou emprestando para o banco. Eu posso também emprestar para o governo, que são os títulos públicos. Exatamente. Eu posso emprestar para uma empresa, que não são as ações que a maioria das pessoas acha. São as debêntures. Eu empresto para uma empresa. Se essa empresa quebrar, falir, ela ainda tem uma dívida comigo. Que tu não vai receber nunca mais. Em tese, né? Existem algumas debêntures, elas têm regulamentação. Então, existem mecanismos da gente ter prioridade também nos recebimentos. Então, renda fixa é um empréstimo. Beleza? Por outro lado, a renda variável, eu saio da condição de credor da outra parte, né, para uma condição de sócio de alguma coisa. Então, as ações, eu sou sócio, eu sou acionista de uma empresa. Num fundo de ações, eu sou acionista de algum ativo. Num fundo imobiliário, eu sou acionista daquele fundo que investe em alguns imóveis. Se aquela empresa quebra, se aquela empresa vai à falência, eu era sócio. Existe algum compromisso da empresa me devolver? Não, você entrou numa sociedade. A sociedade pode andar muito bem, a sociedade pode não andar. Né? De uma forma muito simplificada. Então, entender onde eu estou investindo, eu estou emprestando ou eu estou virando sócio de alguma coisa? Esse é um ponto básico. Qual a forma melhor de investimento e a partir de? A senhora se refere a valores? Ou em si? Por exemplo, como tu disseste, a gente não está vendo. Nosso público, ele é nível médio, vamos dizer assim, né? Tá, ele quer saber a partir de e onde. Eu diria assim, as tuas reservas de emergência, CDBs e fundos de renda fixa. Tá? Mas não vai naqueles CDBs que estão te dando 150%, 200% de CDI. Por que não, Emerson? Eu te pergunto, se o governo te paga hoje Selic, por que alguma instituição te pagaria o dobro disso? Porque envolve maiores riscos. Sim. A gente tem uma situação agora nos Estados Unidos há pouco tempo de 2, 3 bancos quebrarem lá. O governo injetou recursos naqueles bancos para salvar, porque senão ia haver uma quebradeira geral, mas em tese o governo não precisaria fazer aquilo. Então, se um banco está te oferecendo um investimento que foge muito do padrão normal, é porque em alguma situação ele está precisando de recursos e só pagando mais é que alguém vai investir lá. Eu vou dizer assim, se você hoje tivesse um CDB que pague igual um banco tradicional, dos 5 maiores bancos do Brasil, ou uma fintech, ela pagar a mesma coisa, em qual você investe? Em termos de risco. No tradicional. Por que ela precisa pagar mais? Porque ela exatamente precisa pagar um chamado prêmio de risco. Sim. Eu preciso pagar mais, porque senão ninguém vai investir comigo.
E não está errado um pouco a mais, mas está errado se está muito a mais. Na verdade, você está pagando o risco, né? Exatamente. Então, tudo é risco. Quanto mais, eu quero ter mais rentabilidade, eu preciso me expor a risco. Né? Não tem, é aquela ideia do sol e da lua, das estrelas. Se eu quero ver a lua, eu vou ter que me expor a passar um pouco de frio, que o sol não está aqui. Né? É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, reserva de emergência de investimentos mais básicos, CDBs e fundos de renda fixa. Né? Aí, a partir dali, a gente pode diversificar de uma forma bastante ampla, não concentra muito, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ações. Entendi. Né? Aí você vai diversificando. Pega o teu montante e distribui. Distribui, exatamente. Aí você vai ter perfis que na média você vai talvez ter uma rentabilidade um pouco acima da média. Não adianta querer achar que vai ter 5% ao mês, 10% ao mês. Não vai rolar. E vai ter uma diversificação, onde você vai ter um pouco de cada item dessa cesta de investimentos, né? Que vão te atender à liquidez, que vão te atender a um retorno um pouco maior, que vão mitigar os teus riscos. Né? Porque nenhum deles que você concentrou todos os teus recursos ou 50% dos teus recursos. Por isso que, por exemplo, no banco, quando ele faz as ofertas, ele coloca esse aqui o mínimo é X e para resgate é tantos dias, esse aqui o mínimo é X, então são várias ofertas com vários, um é 1.000, outro é 2.000, outro é 10.000, outro é R$100. Exatamente. Agora, existe até os máximos, né? Pode perceber, assim, aquelas aplicações de CDBs de renda fixa que são lá 200% do CDI, 150% do CDI, muitas vezes tem um máximo. Tem um teto. Por quê? Porque exatamente para limitar esse movimento. Sim. Mas tu não me respondeu a questão da poupança. A poupança, eu diria assim que ela é bastante... Com certeza não é o melhor dos investimentos, mas ela não é tão ruim também quanto se diz. Tá? Não é assim tão o bichinho feio do pastel. Né? A poupança ela teve uma característica bastante ruim em períodos onde os juros realmente eram altos, porque ela tem um teto de 6% ao ano. E em momentos quando a gente teve taxas de juros a 15, 20, com certeza essa diferença era enorme. Né? Mas o Brasil evoluiu também nesse sentido ao longo do tempo para taxas de juros menores. Então a diferença da poupança ela não é tão gritante assim. Não estou dizendo que deve se colocar em poupança, mas às vezes ela é mal tão atacada assim que também exageradamente mal, né, atacada. Mas não é algo com certeza que vai te dar a melhor rentabilidade. Tá? Até porque ela não tem liquidez diária, ela tem de 30 em 30 dias, só vai ter juros se você fecha os 30 dias. Então tem algumas características que um CDB e um fundo vão te atender melhor. Mas também não é, só para pontuar, não é o bicho tão feio assim. Tá? Mas não é o ideal em tese. A nossa economia ela é tão maluca. Eu lembro que eu trabalhava, não morava no Rio Grande do Sul ainda, e eu trabalhava num local, era uma multinacional, e a gente ganhava, acho que 80, 90 essa década, sei lá. Eu sei que a gente ganhava o nosso salário, tinha um overnight, não sei se... E aí, eu sei que a gente anoitecia com dinheiro e amanhecia com outro, né? E eu lembro muitas vezes... E aquela época foi muito fomentado os doleiros. Eu acho que naquela época que os doleiros começaram de fato a existir, porque a gente ganhava o salário e a gente trocava por dólar. E 3, 4, 5 ou 10 dias depois a gente vendia o dólar e assim era uma festa nessa questão, né? Que depois quebrou tudo. Sim. Tanto que em 94, quando o real, graças a Deus, conseguiu estabilizar isso tudo, porque realmente as maquininhas de marcar preço era o principal trabalho que existia, eu acho que era um marcador de preço. Né? Sempre, tlec. Exatamente. A inflação em 93 bateu 2.400%. Se a gente está apavorado com a Argentina com 100% de inflação, quase quebrando, né? A gente imagina o que significava 2.400% num ano. Imagina. Então, essa é uma diferença. E nesse ponto, às vezes, por isso que eu estava falando de viés, até para não perder esse gancho ou essa fala, viés de... A gente vai ter ali, por exemplo, no YouTube, no Instagram, guarde X por mês e você vai chegar em 1 milhão daqui a um tempo e vai ter uma renda de X. Esquece-se que o dinheiro, a matemática financeira é valor de dinheiro no tempo. Daqui 30 anos, quando você tiver 1 milhão, esse 1 milhão vai valer 150 mil. Sim. Mas naquela eu vou ter 10 mil reais de renda só dos juros daquele 1 milhão. 10 mil daqui 30 anos vão valer 2 hoje.
Né? Eu tenho um dado aqui que eu trouxe, em 94 o salário médio do brasileiro era R$370. Pós-plano real. Hoje está em 2.808. Mas se alguém ganhasse 2.800 naquela época, significava provavelmente que ele ganhava uns 10 mil. Só que hoje os 2.800 não é a mesma coisa mais. Né? E daqui 30 anos, qual é que é o salário médio que vai estar 2.800? Nesse mesmo ritmo, ele estaria em 21 mil. E aí, se 10 mil daqui a 30 anos é muita coisa, vai ser metade desses 2.800 de hoje. Então, quer dizer, essa visão assim, de ter um entendimento que lá na frente você vai ter 1 milhão, ou vai ter 100 mil, ou vai ter 400 mil, e as previdências privadas vendem muito isso. Junte e você vai ter lá um X valor. Não se iluda com aquele X valor lá, porque aquele X valor não vai te dar a mesma condição de compra que esse X valor lá dá hoje. Porque senão você vai distorcer totalmente a tua forma de entender o processo. Na tua concepção, Emerson, assim, diante desse teu universo que tu vive, qual seria o valor ideal do salário mínimo, então? Olha, o Diese traz esse dado, né? Em torno de R$6 mil, né? Para satisfazer aí as condições básicas de educação, saúde. O problema do Brasil é que também a gente paga tudo duplo, né? A gente paga salário, paga impostos para ter educação, mas a gente tem que pagar, se a gente quer uma educação de qualidade, a gente tem que pagar de novo. A gente quer segurança, a gente tem que pagar de novo. A gente quer estrada, a gente tem que pagar de novo. Então essa é a questão, né? Se a gente tivesse o retorno disso, estaria tudo ok, mas é importante, o problema é que a gente não tem. Tem um dado que 145 dias, ou a média aí de 140 dias por ano, o brasileiro trabalha só para nesse mês de maio agora a gente fechou o período de pagar de pagar imposto só, né? E nós vamos fechar nosso episódio de novo, não sei se tu tem mais alguma coisa que tu acha importante, mas antes de tu então, dar a tua palavra final, eu queria que tu também falasse assim, ó, o que a gente pode esperar, falando a nível de Brasil, os próximos 5 anos, hein? Essa é uma pergunta do milhão, né? Os próximos 5 anos, em termos de investimentos, tá? A gente está vivendo hoje um momento de estabilidade na taxa de juros, a gente tem uma tendência de começar a cair. A inflação, ela chegou a dar um pico alto. De novo, né? Vai cair os juros? Vai cair os juros. Vai cair. Possivelmente na sequência agora, na próxima reunião do Copom, já vai baixar os juros, tá? É bom, parece para o investidor pode ser ruim, mas a gente tem que entender que se a gente está ganhando dinheiro dentro de uma economia que não... esse dinheiro não vai valer nada também. Então, existe também esse equilíbrio entre ganhar o dinheiro e a economia estar bem. Né? Então, a gente está num patamar agora de queda. Né? Claro, a gente vai falar por um ano que vem, para 2 anos, isso é muito dinâmico, muitas coisas acontecem. A gente teve, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a pandemia recentemente, isso muda todo um cenário. Né? Então, a gente projetar 5 anos quase um chute, né? Mas assim, por um médio prazo assim, de meio ano, 1 ano, a gente vai passar por um período de queda de juros, né? Então isso vai refletir nos investimentos, vai refletir no crédito, porém também vai gerar mais pujança na economia. Então as coisas se compensam, né? As coisas vão se compensando ao longo do tempo. O mercado externo ainda vai passar por ajuste de juros para cima, né? Então, em Europa e Estados Unidos vão ter juros ainda assim elevados. Começaram depois esse movimento da gente, estão atrasados. Nós estamos acostumados aqui no Brasil a ter esse movimento de controlar a inflação, coisa que lá fora eles não sabiam lidar e se atrapalharam. Né? A gente até brincava assim, o que estão esperando? Né? Para se movimentaram tarde, vão ter um reflexo mais tarde também. Já poderia ter baixado o juro aqui, se caso eles também tivessem feito o trabalho de casa lá. Mas mais ou menos nessa linha a gente vai ter uma redução de juros, só que reduzir os juros significam também pujança na economia. Então, ações, fundos imobiliários, a parte variável tende a se beneficiar com melhores investimentos, melhores retornos, né? Porque a renda fixa acaba perdendo um pouco de espaço e as pessoas também migram os seus recursos para a renda variável. Então, o dinheiro ele é fluido, né? Ele é líquido, então ele é dinâmico, né? É muito dinâmico, né? Tu tens alguma coisa importante que tu ainda queiras colocar para nossa audiência? Eu diria assim, de um modo amplo, os seus investimentos eles têm que te deixar em paz. Então, se você não conhece, não vai. Procure entender, procure buscar informações. Enquanto isso, vai aplicando aos poucos, vai diversificando, vai fazendo a tua reserva de emergência. Se você já tem, vai procurando mecanismos, mas não na primeira oferta. Procure entender que tipo de imposto de renda tem naquele investimento, qual a real rentabilidade que ele teve. Não olhe só a rentabilidade passada,
porque rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Então tem alguns pontos que é importante a gente se atentar na hora de investir. Mas eu diria assim, não invista naquilo que você não conhece e te deixe tranquilo. Ok, olha aí, ó, outro papo super legal, super rico, né? Super rico. Super rico. E nós agradecemos muito a tua audiência e te esperamos na próxima. Tchau, gente. Tchau.